Meus irmãos, a paz do Senhor. Carta escrita por Paulo à igreja de Roma, capítulo 16, versículo apenas o 10. Diz assim o texto sagrado: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Nós vamos ficar só com essa frase. Digam comigo: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Pode tomar o seu lugar de assento. Eu quero externar minha gratidão a Deus por estar nessa casa, nesse santuário, nesse lugar tão bonito pela primeira vez. Estendo a minha gratidão ao pastor presidente dessa obra, o pastor Franklin Silva, né? Foi uma honra conhecê-lo de perto. E o pastor Genilson, né? Que nos recebeu, que foi o contato para estarmos aqui, que nos recebeu com todo carinho. E hoje ele está com a elegância fora da curva, né? Meus irmãos, o texto que fizemos leitura, só para você relembrar, diga: Apeles, aprovado em Cristo. O texto que fizemos essa leitura é bem interessante porque foi escrito por alguém que tinha uma experiência com Deus, que tinha experiências extraordinárias, bagagem suficiente para ensinar a igreja de Cristo naquela época, e também a mensagem chegou a nós que fazemos parte da igreja de Cristo na atualidade. O ano era 57, estava na época da primavera. Paulo está numa cidade da Grécia chamada de Coríntios. A cidade de Coríntios, ela era uma cidade na época que tinha aproximadamente 450 mil moradores. E naquela cidade Paulo funda uma igreja na sua segunda viagem missionária. E Paulo funda aquele trabalho, ou seja, na sua terceira viagem missionária, ele funda um trabalho evangelístico, e a igreja de Coríntios começou a crescer de forma extraordinária. Foi a única igreja que Paulo disse para os irmãos daquela casa: nenhum dom do Espírito de Deus falta para vocês. Eles se tornaram um povo fervoroso, apesar de todo o panteão de deuses que havia na Grécia. Paulo funda uma igreja temente a Deus naquele lugar, uma igreja que realmente estava naquela época esperando a volta de Jesus. E quando Paulo decide escrever uma carta para os romanos, porque na verdade o apóstolo Paulo tinha um desejo de chegar em Roma, e Deus tinha uma promessa que ele chegaria. Porém, o tempo de Deus não era o tempo de Paulo. Algumas vezes Paulo quis ir a Roma, mas não era o tempo de Deus. E nada acontece fora do tempo de Deus. E eu vim pregar para algumas pessoas nessa noite que estão debaixo de promessas de Deus, e o tempo de Deus ainda chega na vida de crente. E Paulo escreve esta epístola aos Romanos, foi dividida em 16 capítulos, tem 433 versículos, e um dia Lutero disse em um dos seus discursos, que se não houvesse nenhum outro livro da Bíblia, a carta aos Romanos era suficiente para salvar qualquer pecador, porque a mensagem teológica que existe nessa carta nos ensina a temer a Deus, a viver para Deus, a andar com Deus, a ter uma vida diante de Deus preparada para o arrebatamento da igreja. E quando Paulo está escrevendo esta carta, ele está sendo auxiliado pelo seu amanuense, pelo seu escriba chamado Técio. Paulo está hospedado em Coríntios, na casa de um homem chamado Gaio.
que era o seu hospedeiro, que era muito útil para o ministério de Paulo em Coríntios, porque existem pessoas que elas não têm ministério de pregação e também não cantam, mas elas têm outras utilidades, elas são intercessoras, elas são ajudadoras. Cada crente tem utilidade na obra de Deus. Você quer nisso? Você é mais útil na obra de Deus do que você imagina. E quando Paulo está escrevendo esta carta aos Romanos, no último capítulo, no 16, ele faz uma lista de 20 obreiros. Entre esses obreiros havia também algumas mulheres, e dentre essas mulheres havia uma mulher chamada Febe, que era diaconisa, que trabalhou auxiliando no ministério de Paulo, e Paulo referenda com todas as letras a esta mulher, aonde ela chegasse, as igrejas deveriam reconhecer Febe como uma santa mulher de Deus que temia a Deus. E nós temos visto nessa geração que tem algumas Febes de Deus por aí. Tem algumas mulheres que fazem um trabalho que alguns homens não fazem. Mulheres cheias de Deus, tementes a Deus, que são casadas, cuidam do esposo e dos filhos, mas tem tempo para o serviço de Deus. E eu sei que tem alguma dessas mulheres aqui nessa casa também. E Paulo vai falando dos obreiros que trabalhavam com ele, falando das qualidades, e Tércio está escrevendo, e Paulo vai lembrando dos nomes. Se tinha um tipo de pastor que era grato aos seus cooperadores, o nome desse pastor era Paulo. Paulo era aquele tipo de homem que gerava oportunidade para os obreiros que estavam lhe auxiliando. Paulo era aquele tipo de obreiro que treinava novos líderes para que houvesse crescimento na obra de Deus. E todo pastor Franco, que tem essa ideia de criar novos líderes, de treinar, todo líder que tem essa ideia, o ministério cresce, porque Deus vai levantando novas pessoas para fazer o serviço para Deus de forma extraordinária. E é interessante que Paulo vai ressaltando as qualidades das pessoas que trabalhavam com ele, e de repente Paulo diz para Tércio: Tércio, escreva aí, Apeles. E Tércio escreve. Tércio pega o papiro, está na mão, o tinteiro, com a sua caneta, e escreve Apeles. Eu fiz algumas pesquisas sobre a história da Grécia Antiga, e havia nessa mesma época um pintor famoso que se destacava em toda a Grécia, com as suas obras de artes encantadoras, e todos os nobres e os ricos queriam um quadro desse homem chamado Apeles. Aonde o pintor Apeles chegava, ele era ovacionado. Se fosse hoje o Instagram de Apeles, o pintor estava bombando. Se fosse hoje, os quadros do pintor Apeles estavam em todas as galerias de arte do mundo. Era um homem muito conhecido. E Paulo conhecia a história do pintor Apeles, porque viveu na época dele. Mas quando Paulo diz para esse moço chamado Tércio: escreve aí Apeles, Paulo faz uma pausa. E certamente Paulo começou a pensar não só no obreiro Apeles, mas também no pintor Apeles, o camarada que era ovacionado, que era aplaudido, que todas as pessoas queriam a presença dele nas suas festividades. As pessoas que tinham condições de comprar um dos seus quadros queriam um quadro de Apeles em casa. E Paulo pensa em tudo isso. Mas Paulo, quando pensa na fama do Apeles, que não servia a Deus, ele lembra do seu obreiro que servia no ministério, que servia a igreja, que honrava o Deus Todo-Poderoso. Paulo olha para o trabalho que Apeles prestava no reino, e ele faz um paradoxo.
com o Apeles pintor. E ele olha bem nos olhos de Tércio e diz para Tércio: escreve aí, Apeles aprovado em Cristo. Escreva com todas as letras, capricha na tinta, diga na sua escrita que Apeles é aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Paulo estava dizendo para Tércio: Apeles, o obreiro, não tem os aplausos que Apeles, o pintor, tem. Não é ovacionado quando chega nos lugares. Pelo contrário, tem gente que não suporta nem lhe ouvir em alguns lugares. Mas este Apeles, eu estou recebendo inspiração do céu para mandar você escrever que ele é aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Existem pessoas que elas não têm fama. Existem pessoas que ela não tem uma desenvoltura intelectual. Ela não tem, às vezes, nem beleza física, mas ela é aprovada em Cristo. Ela, às vezes, não tem a capacidade que talvez ela queria ter, mas ela é aprovada em Cristo. E todo crente aprovado em Cristo, a primeira coisa que ele faz é servir a Deus com alegria. A segunda coisa que um crente aprovado em Cristo faz é o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Ele transporta Cristo em sua vida. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos e será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos dele a nossa morada. Todo crente aprovado em Cristo, ele é morada de Deus. Ele transporta Deus, ele transporta a presença de Deus. É por isso que aonde a gente chega, a gente encontra crente falando em língua, profetizando, celebrando, porque transporta Cristo. Eu quero que você pense comigo uma coisa: não são as honrarias da terra, não são os aplausos da terra, não, essas coisas em algumas vezes vão acontecer naturalmente na nossa vida, mas sabe quem faz você ser aprovado em Cristo? A sua obediência a Deus, o seu temor a Deus, essa vontade que você tem de viver para Deus, de servir a Deus, independente das circunstâncias que você está enfrentando, mas você sabe quem lhe chamou para servir a Ele, você sabe quem lhe chamou para o ministério. Por isso que você serve a Deus com as suas forças. E quando os céus olham para você, sabe o que é que os céus veem em você? Alguém aprovado em Cristo. Alguém aprovado em Cristo. Era isso que Paulo estava fazendo Tércio entender e escrever. Escreve que o Apeles é aprovado em Cristo. E quem é aprovado em Cristo vai passar por todas as dificuldades que fizer necessário, mas ele não vai desistir do céu. Paulo escreve aos Romanos e ele disse: quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia? Será a tristeza? Será a perseguição? Será a espada? Será a época presente? Será os principados, os anjos, a morte? E no final Paulo disse: nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Quem é aprovado por Deus em Cristo, não deixa nada separar ele do amor de Deus que há em Cristo. Por isso que você não desiste do céu. Por isso que você não desiste de servir a Jesus. Eu me lembro que há mais de 30 anos atrás, quando eu me converti, Deus me visitou uma noite em um sonho. Eu morava no interior do Rio Grande do Norte.
Hoje moro há 21 anos em Santa Catarina, na casa da minha mãe. Eu sou de uma família grande, 14 irmãos, a gente dormíamos de rede quando éramos solteiros. E naquela madrugada Deus me visitou e eu tive um sonho com a cidade santa, com a Nova Jerusalém, da forma que João escreveu, que viu ela descer do céu, ataviada como uma noiva. Eu vi a cidade santa em um sonho, e quando se aproximou de mim, eu gritei no sonho: é a cidade santa, é a Nova Jerusalém, e eu quero entrar nela. Eu corri para entrar na cidade santa. Quando eu fui entrando na cidade santa, alguém tocou na minha rede e me acordou. Era uma sensação tão extraordinária que eu senti somente em chegar perto da cidade santa. Era um clima tão extraordinário, uma sensação de paz que palavras humanas não conseguem descrever. Sabe o que é isso? É Deus continuando nos despertando para que a gente espere o arrebatamento da igreja que vai acontecer. Eu não vim esta noite pregar para uma plateia que deseja ser ovacionada como o pintor Apelles era. Eu vim pregar para gente que talvez seja anônima. Nem rede social você curte muito, não tem problema não. Você tem uma vida talvez escondida de tantas coisas, mas os céus olham para você e diz: aprovado em Cristo. Se a trombeta do arrebatamento tocasse, você ouviria Jesus chamar o seu nome, dizendo: vinde bendito de meu Pai. Porque gente aprovada em Cristo, ela está preocupada em servir. Eu trabalhei auxiliando uma igreja no estado do Pernambuco, e nós tínhamos uma irmã chamada Edileuza, que às vezes eu dizia: eu queria ser crente igual a Edileuza. Por quê? Porque a Edileuza chorava todo o culto. Edileuza não andava sem um lenço. Podia ser quem estivesse pregando ou cantando, ela está lá dizendo: é verdade, Jesus, o Senhor é lindo. E ela passava uma luta muito grande, que o marido dela não era crente. E Edileuza fazia uma coisa que não é uma regra doutrinária para ninguém obedecer, mas ela tinha uma prerrogativa com ela, que ela não vinha culto sem trazer uma oferta para Jesus. Ela era dona de uma loja de estética, e ela pegava uma nota todos os dias, perfumava aquela nota, passava um ferro de passar roupa para a nota ficar nova, e ela dizia: eu estou indo para o culto, eu não vou para qualquer lugar, eu vou servir na casa do meu Deus, e na casa de Deus há abundância de alegria. Eu vou levar a minha melhor oferta, e vou levar perfumada e bem passada, para não chegar com nota velha na igreja. Era apenas um ato de amor que aquela irmã tinha para com Jesus, porque ela aprendeu a servir na casa de Deus com todas as suas forças. Eu tenho uma palavra profética para liberar nessa tribuna para quem serve. Aquele que está servindo, haverá resposta. Para você que está na porta servindo, haverá resposta. Aqueles que servem, chegará uma hora que os céus de Deus se abrirão e virão bênçãos sobre você e sobre sua família. Eu fui ajudar um pastor quando eu era solteiro na obra missionária. Escuta isso aqui. Ajudei a construir uma igreja da pedra fundamental até a inauguração. E naquela igreja tinha uma moça bonita, que eu me apaixonei por ela e fiquei namorando com ela sem ela saber. Sabia não? Sabia? Mas eu fiquei namorando com ela. Eu amava de longe. Eu estava no púlpito, quando ela chegava, os olhos brilhavam. E ela não estava nem aí, nem sonhava em namorar. Mas eu estava servindo a Deus, carregando água. Os irmãos não sabem o que é isso aqui no Pará não. No Nordeste a gente carregava água num galão, 2 latas com uma vara, botava no ombro, sabe? Também.
sabe, o maranhense sabe. E eu carreguei essa água demais. E nessa cidade tinha uma serra muito grande, e eu subi nessa serra para fazer uma vigília, um grupo de jovens. E os meninos gostavam muito de mim, eu era mais velho que eles, e eles eram novo convertido. Eu disse, todo mundo fica lá, que hoje eu tenho uma carta para escrever. Vai escrever para Jesus, pastor? Eu digo, é. E escrevi uma carta para essa menina sem ela saber. E orei 2 horas sobre essa carta. E quando eu desci com aquela carta, entreguei para ela, eu arrisquei todas as minhas fichas, porque eu estava servindo no reino. E quem serve uma hora ou outra, Deus vai olhar e vai dizer, eu sou o Deus de recompensar. Isaías 40, 10 e 11, o texto diz que o Senhor virá, e diante da sua face virá o seu galardão. Sabe o que é que Deus fez? Deus tocou no pastor presidente da igreja. Ele fez umas mudanças no campo e disse, irmão Arinaldo, eu vou integrar você na igreja e vou colocar você para ser pastor, dirigente da igreja de Alexandria, onde tinha a menina que eu estava apaixonado. Aí, irmãos, Deus ainda usou um profeta e chegou para ela e disse, oi, irmã Maria. Esse homem era crente, até hoje é um obreiro muito abençoado. Disse, irmã Maria, eu não sei sobre o que você está orando, mas Deus me mostrou uma visão com você, e se eu não lhe entregar essa visão, eu morro. Deus me mostrou 3 letras de ouro sobre sua cabeça, aqui dentro da igreja, quando você estava de joelho. E essa letra, 3 letras de ouro, estava escrito sim. E ela estava orando, quando eu entreguei a carta, pedindo a Deus se era para casar comigo ou não. Aí a profecia funcionou bem ligeiro. Deus me honrou. Eu estou falando aqui para alguém que continua servindo. Vá servindo. Os obreiros desta casa, vocês não estão servindo ao pastor Franklin, vocês estão servindo ao reino. E vai vir resposta de Deus. Alguém dizia que eu gostava de bajular os pastores. Eu dizia, bajular não, eu estou servindo a Deus e honrando a minha liderança. E casei naquela igreja, e estou casado há quase 30 anos com aquela paraibana, e até aqui nos ajudou o Senhor. Ela não me acompanha muito nas agendas, que ela decidiu ser juíza, e disse que enquanto não sentar nessa cadeira, não deixe de estudar. E eu estou apoiando. Vou repetir para encerrar a mensagem e orar por você. Apeles, aprovado em Cristo. Pastor, como é que Deus me aprova? Não é pelas suas habilidades, não é pelas suas técnicas, não é pela sua desenvoltura ministerial. Deus aprova você quando você é fiel e serve a Ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Eu pastoreei a igreja 20 anos e eu sei detectar um crente que serve a Deus com a alma. Como é que o senhor detecta, pastor? Crente que serve a Deus, ele sente a alegria de Deus no culto. Ele é aquele crente pentecostal, ele é aquele crente que adora, ele é aquele crente que gosta de estar na casa, às vezes até exagera, roda, pula. Sabe por quê? Porque ele gosta da presença de Deus. Ele pode estar passando os maiores ventos na vida dele, mas a presença de Deus está nele. Escreva Tércio, Apeles, aprovado em Cristo. A Bíblia tem 1189 capítulos que estão divididos em 31.173 versículos. O nome Apeles só aparece essa vez. E quando aparece, é uma das palavras mais lindas da carta aos Romanos. Aprovado em Cristo. Aprovado. Vá ficando de pé com permissão do pastor. Aprovado em Cristo. Ei! Estenda o dedo de profeta para o crente que está perto de você. Estenda para ele e diga: aprovado em Cristo.
Diga o nome dele, diga o nome dele, diga o nome dele. Aprovado em Cristo. Quantos aprovados nós temos aqui nessa noite? Eu quero que você pegue na mão desse crente e feche esse corredor, por favor. Pegue na mão desse crente, pegue, vá pegando.